O grunge é um gênero musical que teve início entre o final de 83 e o início de 84, quando uma banda de Seattle, chamada Green River, lançou a sua primeira fita demo. Porém, essa banda não fez muito sucesso e lançou apenas 3 álbuns antes do seu fim, que aconteceu em 87. Mas apesar do seu curto período de vida, a banda foi de extrema importância para o movimento, porque a partir dela surgiram outras 2 bandas, o Mudhoney e o Mother Love Bone, que futuramente dariam origem a uma das maiores e mais influentes bandas do grunge, o Pearl Jam. Paralelo a isso, numa pequena cidade do interior de Seattle, um jovem de apenas 14 anos conheceu o movimento punk e toda sua revolta com o mundo. Esse garoto não aceitava toda a alienação, todo o machismo e homofobia de onde ele morava. E então, através do movimento punk, ele conhece o grunge. Já perto do final dos anos 80, ele e a sua banda enviaram para várias gravadoras algumas demos da sua fita, intitulada Fecal Matter. Numa dessas gravadoras, ele conhece o vocalista do Mudhoney, o Mark Arm, e no ano seguinte ele lança o primeiro álbum da sua banda, intitulado Bleach. Esse garoto era ninguém mais, ninguém menos do que Kurt Cobain, junto com a sua banda Nirvana. No início dos anos 90, o vocalista da banda Mother Love Bone, Andrew Wood, morre de overdose. Os seus colegas de banda e alguns amigos próximos, incluindo seu amigo e antigo colega de quarto, Chris Cornell, se unem para fazer um tributo a ele. Eles chamaram alguns integrantes da banda do Cornell, o Soundgarden, junto com outro garoto que tinha enviado algumas demos para eles. E assim, eles lançaram o Temple of the Dog, que teve apenas um único álbum, intitulado Em Tributo a Wood. Mais tarde, alguns desses garotos que fizeram parte da homenagem vieram a integrar o que se tornou o Pearl Jam, uma das maiores bandas de grunge de todos os tempos e que chegou a ser a maior banda do mundo em 93. O ano de 91 foi a era de ouro do grunge, com vários lançamentos que ajudaram a espalhar o movimento. Nesse ano foi lançado o segundo álbum do Nirvana, o famoso álbum Nevermind, o álbum de estreia do Pearl Jam, intitulado Ten, e também o álbum agressivo Bad Mother Finger, no Soundgarden. O grunge nesse momento vivia o seu ápice. Todo mundo queria ser, ouvir e falar sobre o que era e como era ser e viver o grunge. Em 92, o Nirvana já era a maior banda do mundo e o Kurt Cobain era o porta-voz de uma nova geração. As suas apresentações eram cheias de raiva e sátiras com programas de TV ou piadas extremamente irônicas, que faziam seus fãs irem à loucura, assim como suas músicas e os seus erros totalmente propositais, que causavam uma sensação de desleixo e ingratidão por estar lá. Mas era essa exatamente a essência do grunge. Era daquilo que o mundo precisava naquele momento. Ele era o maior rockstar da sua época e se apagava ao mesmo tempo, o que fazia com que todos os jornalistas e paparazzis ficassem loucos para descobrir qual seria o seu próximo passo. Ainda em 91, a banda Alice in Chains, uma das maiores e mais influentes, lança o seu segundo álbum de estúdio, o Dirt, que foi um álbum que vinha carregado de letras sobre depressão, autodestruição, vício em drogas e problemas pessoais. O Lennon Stullen, vocalista da banda, conseguia trazer toda a sua angústia para suas músicas de uma maneira magnífica com a sua voz, enquanto o guitarrista Jerry Cantrell fazia questão de deixar tudo mais pesado ainda. Em 92 foi lançado Core, o álbum de estreia do Stone Temple Pilots,
um dos álbuns mais bem feitos e mais obscuros do grunge. Na voz de Scott Weiland, os problemas sobre existencialismo, drogas e autodestruição conseguiam passar uma sensação de vazio até para os menos familiarizados com o estilo. Em 93, o grunge começou a decair. O Pearl Jam já era a maior banda do mundo na época e fazia apresentações insanas. O vocalista Ed Vedder subia nas ferragens do palco, se pendurava e pulava no meio da multidão. Também nesse ano, o Pearl Jam fez uma apresentação no MTV Unplugged, onde geralmente uma grande banda fazia um show totalmente acústico, e isso rendeu um DVD para eles. O Nirvana lançava o seu terceiro álbum, In Utero, que trazia letras sobre problemas com os pais e problemas na adolescência em geral. Mas esse não chegou a ser um ano de muito movimento. Muitos chegavam até a dizer que o grunge havia morrido, e a frase "Grunge is dead" chegou a estampar uma camiseta do Kurt Cobain. Em 94, o grunge chegava no seu fim. Naquele ano ainda, o Nirvana também chegou a gravar um Unplugged na MTV, apostando em tocar mais covers do que as suas próprias músicas. E o programa também rendeu a eles um DVD. Mas foi após o suicídio do Kurt Cobain e problemas com os shows do Pearl Jam que o grunge chegava ao seu fim definitivo. Foi um ano triste para a música, porque o grunge tinha sido a maior influência musical do mundo nos últimos 3 anos e simplesmente acabou de uma forma trágica. E pior do que isso, de uma forma totalmente comercial. Porque tudo que acontecia dentro do movimento grunge, sejam suas músicas, sua arte ou os estilos, tudo acabava como mercadoria. Tudo que era grunge era vendido, e ele chegou no seu fim se sufocando com a própria influência. Assim como as suas músicas que pregavam autodestruição, o grunge se matou aos poucos e ninguém percebia o rumo que o movimento tomava. Depois da morte do grunge, ainda surgiram algumas bandas que pregavam um pouco do que era o grunge e que tentavam reviver o movimento, que ficaram conhecidas como post-grunge. Essas bandas ainda tentaram estender o movimento até 96, que foi quando de fato todas as grandes bandas do grunge ou acabaram ou mudaram sua formação inicial ou tiveram integrantes que morreram. Mas o fato é que nenhuma das grandes bandas sobreviveu por muito tempo. O Alice in Chains, por exemplo, ainda continua com outro vocalista, e o Mudhoney ainda faz alguns pequenos shows, mas nada que vai muito além disso. Uma das bandas que ficou mais conhecida no meio do post-grunge foi o Candlebox, que, por mais que seu álbum de estreia tenha sido lançado em 93, a banda continuou com influência até 96. A banda chegou a lançar alguns álbuns mesmo depois desse período e continua ativa até hoje, porém a essência da época jamais vai voltar. E para finalizar com uma síntese, o grunge nasceu e morreu por seus próprios criadores. O estilo não existe mais e foi distorcido mais para um estilo de roupas do que musical. Essa foi um pouco da história de um dos estilos musicais mais influentes dos anos 90 e mais esquecidos pelo resto do mundo atualmente. Um estilo que mudou o mundo e o mundo o mudou, assim como o mundo deu ouvidos quando estava no ápice e caiu no esquecimento pelos seus próprios seguidores. O grunge ainda se mantém vivo para quem o conhece, mas para sempre morto na história da música.